Olá, eu sou o Rodolfo, da Greener, e hoje, no capítulo de hoje do Greener Talks, eu vou falar um pouco sobre as oportunidades do setor fotovoltaico para o ano de 2019. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores deste capítulo. Nesse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre a evolução de GD nos últimos anos, a gente vai falar sobre o crescimento do volume de módulos, a conexão à rede, a gente vai falar também sobre a participação por modalidade, a gente vai falar sobre a evolução de empresas e negócios, mostrando um pouco como vem aumentando o número de empresas, onde elas estão, e vai falar também sobre uma projeção. A gente faz uma modelagem de projeção na Greener para a gente entender o que a gente pode esperar em volume de mercado para o ano de 2019, certo? A gente monitora na Greener todo módulo que entra no Brasil, que é importado para o Brasil, e a gente monitora também o módulo que é fabricado no Brasil. A gente vê que desde 2012 a gente começou com volumes pequenos, aí, da ordem de 3 megawatts sendo importados. No ano de 2017 a gente atingiu a marca de mais de 330 megawatts importados, e em 2018 esse valor nós já monitoramos e ele é da ordem de 960 megawatts de módulos importados e da ordem de 93 megawatts de módulos fabricados no Brasil. Esse valor dá um total de 1,6 gigawatt pico importado até hoje. Esses módulos estão ou em processo de venda, ou estão sendo instalados, ou esses módulos estão conectados à rede, como monitora a ANEEL. A ANEEL fornece para a gente os dados de sistemas fotovoltaicos conectados à rede no Brasil e a gente acompanha esses dados diariamente. No Brasil, a gente tem uma média de crescimento anual de mais de 220%, certo? Ou seja, o volume de conexões à rede no Brasil mais que triplica por ano. A gente atingiu, no início do ano de 2019, desse ano de 2019, agora em janeiro, um total da ordem de 550 megawatts. A gente acompanha e vê o volume de sistemas fotovoltaicos conectados à rede cresce cada vez mais, certo? Quando a gente vai ver como esses sistemas fotovoltaicos estão distribuídos por região do Brasil, a gente vê que a região sudeste é aquela que concentra o maior volume de mercado. Ela totaliza aí da ordem de 214 megawatts, atualmente, em janeiro de 2019, seguido pela região sul. Ela conta aí com cerca de 160 megawatts de módulo instalado. Em seguida, a gente tem a região nordeste, com quase 100 megawatts instalado, seguido pela região centro-oeste, que também apresentou um crescimento expressivo no último ano, hoje contando com 64 megawatts instalado, e a região norte, contando com 15 megawatts instalados de capacidade. Mais da metade das cidades brasileiras contam com pelo menos um sistema fotovoltaico. Hoje nós temos que 55% das cidades brasileiras já possuem um sistema fotovoltaico conectado à rede, ou em uma casa, ou em um comércio, ou em uma indústria. Com relação à classe do consumidor que instala esse sistema fotovoltaico, nós temos que as classes comercial e residencial são as principais. Essas classes elas contam hoje com quase 80% de todos os sistemas fotovoltaicos conectados à rede no Brasil. Isso dá um total de mais de 430 megawatts, certo? Seguido, a gente tem a classe de sistemas industriais, certo? Só que essa classe já possui uma potência total inferior às outras duas. Ela consta hoje com cerca de 10% da capacidade conectada à rede no Brasil. Com relação às modalidades de geração, nós temos que a geração na própria unidade consumidora é a predominante no Brasil. Hoje, 80% da nossa potência conectada à rede é de geração na própria unidade consumidora. Seguido, nós temos o modelo de negócio de autoconsumo remoto, que é aquele onde você gera a energia em um local distante do consumo. E nós temos as modalidades de geração compartilhada e múltiplas unidades consumidoras. Essas duas modalidades, elas contam ainda com pouca participação no volume de sistemas conectados à rede no Brasil. Quando a gente vai entender quem está instalando, quem são esses clientes que instalam sistemas
de maior porte. Quem está comprando sistema de maior porte? Quando a gente separa, a gente vê que o número de consumidores com potência acima de 300 kW são de apenas 0,13% do total de sistemas, do número de sistemas conectados. Porém, em potência, esses sistemas correspondem a 13,7%, quase 14% da potência conectada à rede. E aí a gente tem um destaque para o setor de telecomunicações, varejo e agronegócios, com boa participação nessa potência. Quando a gente vai entender como essa potência está distribuída por faixa, a gente vê que predominantemente os sistemas são instalados na faixa de 2 a 6 kW, certo? 2 a 6 kW são sistemas de maior quantidade que são instaladas, o que faz sentido, porque são sistemas pequenos, geralmente instalados em consumidores residenciais, ou seja, é um cliente pulverizado, existem muitas pessoas que atenderiam às suas necessidades com um sistema nessa faixa de potência. Quando a gente vai entender a distribuição dos sistemas acima de 50 kW, a grande maioria está na faixa de 50 a 75 kW de potência. Acima de 75, nós temos com alguns poucos sistemas com potência acima de 1 MW. E como que essas empresas evoluíram ao longo dos anos? Na Greener a gente gera uma estimativa do número de integradoras que atuam no Brasil. Essa nossa estimativa, ela contempla somente as empresas que estão de fato fazendo negócios, ou seja, aquelas que compram o sistema e voltam a comprar. E a gente vê que em 2017 a gente tinha em torno de 1.600 empresas, a gente estimou aí na época 1.620. Em janeiro de 2018, esse número foi estimado na ordem de 2.700 integradores no Brasil. No fim do primeiro semestre do ano passado, esse número pulou para mais de 4.000 empresas integradoras e atualmente nós estimamos cerca de 6.000 integradores no Brasil. É uma estimativa que contempla aquelas empresas que de fato estão fazendo negócios. Quando a gente vai ver a distribuição desses integradores pelo Brasil, em coerência com os dados de capacidade instalada, nós temos que a região Sudeste também é aquela que contém o maior número de empresas integradoras. Quase a metade das empresas integradoras estão localizadas na região Sudeste, seguido pela região Sul, com cerca de 1/5, 22%, seguido pelo Nordeste, Centro-Oeste e a região Norte. Importante destacar que a região Norte aumentou no fim do primeiro semestre do ano passado, ela tinha menos de 2% da participação. Hoje ela possui mais de 4% das empresas integradoras do Brasil. E como que o volume de negócios dessas empresas vem aumentando ano a ano? Se a gente pegar qual potência de módulo foi comercializada em cada ano, a gente partiu de 2015 com a ordem de 64 MWp comercializado, chegando em 2018, finalizando o ano, da ordem de 1 GWp de módulo comercializado no ano. Se a gente vai ver o quanto cada empresa, na média, vai comercializar, a gente saiu de 71 kW por ano por empresa em 2015, passando aí para 167 kW por ano por empresa no ano de 2018. E quando a gente vai ver o volume de negócios por mês, a gente saiu de 5,9 kW por empresa, passando aí a uma ordem em 2018 de 14 kW por mês para cada empresa. E a gente também acompanha os preços que o mercado pratica, ou seja, quanto o integrador está cobrando para cada faixa de sistema para o cliente final. E a gente vê que em todas as nossas medições, a gente contou com redução no preço. Esse preço que está aparecendo na tela é o preço para o cliente final, ou seja, é o quanto que o consumidor final vai pagar no sistema fotovoltaico que ele adquirir por faixa de potência, correto? Inclusive, de junho de 2018 para agora em janeiro de 2019, houve uma redução média da ordem de 8% nos preços para o cliente final que tem interesse em adquirir um sistema fotovoltaico.
A gente estima também qual é a participação da energia gerada por sistemas fotovoltaicos no consumo de energia de cada estado. A gente vê hoje que o estado que mais consome energia proveniente de sistemas fotovoltaicos conectados à rede é o estado de Minas Gerais. E ainda nem 1% da energia consumida em Minas Gerais é proveniente de sistemas fotovoltaicos, ou seja, todo esse mercado que a gente vê ainda é um mercado tímido, pensando no porte que ele pode ter no Brasil e que demonstra que a gente tem muito ainda a explorar e esse mercado tem muito ainda para crescer. Fazendo uma média, a gente tem que no Brasil menos de 0,3% da energia consumida, energia elétrica consumida, é proveniente de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída. A gente gera também modelos de previsão de mercado para o futuro, baseado sempre em como se comportou o mercado no passado. A gente tem uma estimativa de que para o ano de 2019 a gente vai encerrar o ano contando com cerca de 1,6 gigawatts de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. E numa previsão mais conservadora, a gente estima que será da ordem de 1,2 gigawatts conectado à rede até o fim do ano. Essas duas previsões, a otimista resulta que durante o ano nós teremos mais de 1 gigawatt conectado à rede e na previsão conservadora a gente tem que seria em torno de 700 kW conectado à rede ao longo de 2019. E quais variáveis vão impactar essa evolução? Bom, a primeira que eu vou citar é o preço da energia elétrica. Quanto mais caro for a energia elétrica do consumidor, mais interessante para ele é a aquisição de um sistema fotovoltaico. Outra variável também importante é o câmbio entre o dólar e o real. Quanto mais caro tiver o dólar, como boa parte dos nossos equipamentos são importados, isso impacta diretamente no preço dos equipamentos, no preço do inversor, no preço do módulo, que serão utilizados na instalação de um sistema fotovoltaico. Outra variável importantíssima é a revisão da Resolução Normativa 482, que vai ocorrer no fim do ano. Dependendo de como for a alteração da regulação que rege a compensação de energia, a gente pode ter um adiantamento de sistemas para ainda entrarem durante essa vigência da 482, ou não, pode ser que o mercado não se altere ao longo do ano por conta das expectativas. E outra variável importante também a se citar são as linhas de financiamento existentes, ou seja, mais linhas de financiamento focadas em atender o cliente interessado no sistema fotovoltaico, mais sistemas fotovoltaicos instalados à rede a gente vai ter no ano de 2019. Então, pessoal, no próximo capítulo a gente vai falar sobre os desafios do setor fotovoltaico e eu queria convidar vocês a baixar o nosso material complementar que se encontra na descrição abaixo e se tiver alguma dúvida que quiser perguntar, pergunta pra gente aqui nos comentários que a gente responde. Muito obrigado.